Olá! PROC-V é uma das fórmulas mais utilizadas no Excel. Ela nos permite fazer coisas tipo essa: pensar o número do registro do funcionário e ter todas as informações dele aqui logo embaixo. Vamos aprender como funciona? Olá, eu sou Duval, professor de Laboratório Tecnológico, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a fórmula PROC-V. Como anteriormente, nós vamos começar então a falar um pouco mais sobre a fórmula um pouco antes de utilizá-la. A PROC-V, ela utiliza algumas coisas. Primeira coisa, o valor procurado, ou seja, o valor no qual você vai procurar dentro da tabela. A segunda coisa, matriz, tabela. Essa palavra está separada, porque às vezes você está utilizando a matriz, às vezes você está utilizando a tabela. Matriz é mais essa coisa de número que não larga de ser uma tabela. Mas basicamente o valor procurado é o valor que você quer procurar, a matriz tabela é onde você quer procurar esse valor, certo? Número de índice de coluna. Depois que você procura esse valor nessa tabela, qual que é o número da coluna que você quer ter de resposta, certo? E por último, o nosso amiguinho ali entre colchetes, que a gente já está pré aí nas últimas aulas, sabe que o colchete não é obrigatório, mas muitas vezes nós utilizamos por completar a fórmula, vai ser procura intervalo. Ou seja, você vai ter que escolher entre verdadeiro ou falso para saber se você quer uma coisa aproximada ou se você quer uma coisa exata. Eu vou explicar um pouco mais como funcionam as duas chegando lá. Primeira coisa então que nós vamos ter que fazer vai ser igual PROC-V. Padrãozão, dando igual, procurando a fórmula. Note aqui, ó. Primeira coisa em negrito, valor procurado. Qual que é o valor que nós vamos procurar nessa tabela? Vocês viram a abertura da aula, nós mudávamos esse número aqui dessa célula e procurava ele na tabela do lado, certo? Ponto e vírgula. Matriz tabela, ou seja, a tabela no qual nós vamos procurar um número. Número índice de coluna. O que seria essa parte agora? Você vai ter que imaginar as colunas como se fossem números. A partir de onde começa a sua tabela, no caso a nossa que é no número A, essa aqui vai valer, essa coluna inteira vai valer como se fosse o número 1, essa aqui o número 2, número 3, número 4 e número 5. Aqui fica fácil imaginar porque a letra A começa no primeiro. Mas digamos o seguinte, ó. Eu vou inserir aqui. Vou voltar a fazer a mesma coisa de novo. Para aqui ver. Que é a tabela procurada. Note que a letra B agora é nosso número 1. Letra C é o número 2, 3, 4 e 5. Por que isso? Porque a letra A não é mais o começo da nossa tabela. O começo da nossa tabela está aqui no B, tá vendo? Isso é interessante. Ah, professor, mas você falou, eu não sei. Qual que é esse número? O que nós queremos de resposta nessa tabela aqui seria o nome da pessoa. Então, esse nós vamos procurar, ó, o valor procurado, vamos procurar esse nome, esse número aqui, né? Nessa tabela, que no caso vai ser aqui. E ele quer que me responda o que está escrito subsequente na coluna 2. Coluna 2. Ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso. O falso é a correspondência aproximada. Ou seja, se você colocar um número aproximado daquele, mesmo que não tenha aquele número, ele vai te falar aquele número. O exato é exatamente aquele número. Se não tiver o número que você escreveu, ele vai dar erro. No momento, nós vamos colocar o exato. Eu não quero a coisa aproximada. Daqui a pouco eu mostro para vocês o erro que dá quando você bota os erros que podem dar quando você coloca verdadeiro. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Deu um erro quando a gente terminou. Assim como no si, que deu aquele erro aquela primeira vez e não estava errada a fórmula, ou melhor, aquela lá estava errada, nós voltamos a mudar, essa aqui não está errada. A diferença é, nós não colocamos nada para ser procurado nessa tabela. Aqui o valor está vazio. Como ele não achou nada vazio aqui, ele deu erro. Se a gente colocar o número 1 agora, ó, Maria, número 1, Maria. 5. No caso seria o José. 5, José. Vou aproveitar então agora e mostrar para vocês o que aconteceria se eu colocasse aqui como verdadeiro. 5, José, né? 1, Maria. Digamos que por algum motivo a pessoa que fez a tabela esqueceu de colocar o número 5 aqui.
Aí seu patrão manda você pesquisar na tabela que você fez e vem aqui assim, coloca o número 5. Olha só, ele pegou o nome Paula, que é o valor aproximado daquele. Ele pega sempre o valor anterior daquele número. Então, por exemplo, se você entregar o número 5, o registro 5 como Paula e todos os outros negócios, vai estar tudo errado. Então, nesse caso, nós colocamos verdadeiro, nós colocamos falso, para evitar esse erro, certo? No caso que vai dar erro de novo, porque não tem o número 5 na tabela. É preferível que fale o erro do que ele falar errado. Então, a partir do momento que você coloca o 5, faz certo. Então, vamos fazer os outros agora, para fixar na mente. Para que ver o valor procurado, matriz e tabela. O número índice de coluna agora é o do salário, que no caso é o 3. E o valor procurado, intervalo falso. Outra coisa interessante, o colchete, como eu falei antes, não é obrigatório colocar. Mas se você não coloca como padrão, ele considera como se fosse verdadeiro. Então, no falso é sempre interessante colocar. Igual. PROC-V. PROC-V, outra coisa interessante de se falar também, a palavra PROC-V, ela é procura na vertical. Ou seja, você vai sempre procurar na vertical do que você está procurando. Ou seja, você sempre vai procurar na vertical os números. Então, os números aqui vão estar sempre na vertical. Matriz tabela. Eu estava fazendo errado aqui de novo. Ó. Primeira coisa, o valor procurado. Matriz tabela. Índice coluna agora é 4. Espera, 4? 4. Falso. Basicamente, essa aqui vai ser a nossa tabela. Então, toda vez que eu digitar um número aqui, ele vai fazer a pesquisa. Espero ver vocês na próxima aula. Eu vou trazer mais um exemplo de PROC-V para a gente poder ver quando o uso do verdadeiro é melhor do que o uso do falso. Tudo bem? Até a próxima!